Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no canal conversando sobre relacionamentos, sobre a vida a dois, né? E hoje nós vamos falar sobre filhos. Sobre a vida a mais de dois agora, né? A três, a quatro. É sobre ter filhos, né? Quando tê-los, por que tê-los, né? Qual a importância dos filhos no casamento, né? Qual a diferença que eles fazem dentro do relacionamento. Então, acho que vamos começar contando para eles, né, amor, que nós fomos pais hoje em dia jovens, né? Eu não era tanto, né? Eu tinha 28. E eu tinha 21. 21. Ela era jovem, né? E eu já... Era jovem também, mas não tão jovem, né? Já tinha uma boa idade para ser pai. Para o ponto de vista hoje, é jovem, porque hoje as pessoas estão deixando para ter filhos depois dos 30, né? Então... Quando a gente casou, eu tinha 25, então a gente ficou 2 anos, 3 anos na realidade, né? Com 2 anos e pouquinho ela engravidou, e quando a nossa filha mais velha, a Caris, nasceu, nós já tínhamos uns quase 3 anos de casados, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que foi um bom tempo? Você recomendaria a eles 2, 3 anos sem filhos, ou teria filhos já de cara, ou teria esperado mais? Olha, eu acho que talvez a gente poderia ter esperado mais, né? Não por não querer ter filhos, né? Mas eu acho que talvez a gente teria tido uma condição financeira melhor, se programado, assim, porque a Caris, ela veio assim meio que no engravidei, né? Não, ela pensa isso, eu já tinha programado isso. Na cabeça dele tá tudo programado, mas na minha não. Porque eu me achava jovem para ser mãe, né? Ainda tava terminando, fazendo faculdade, enfim. Nada contra você esperar para ter filhos, mas também eu acho que não dá para esperar muito, né? Uns 3 ou 4 anos, eu acho que é um tempo ideal para ter filhos, assim, para começar uma nova etapa no relacionamento. Tá, deixa eu perguntar, então você acha que poderia ser mais? É porque assim, o que eu penso? Eu também acho que talvez a gente podia esperar um pouco mais. Apesar de ter sido muito bom a gente ter a Caris, foi um outro período, mas a gente nem lembra mais, né, do tempo que a gente ficou sozinhos. E me lembro que era legal, pouco, a gente ficava às vezes no fim de semana, nós dois íamos em algum lugar, porque acaba sendo mais fácil só os dois fazerem as coisas. Né? Então a gente acabou tendo pouco tempo disso. Para pensar talvez em programar uma viagem, fazer algo assim diferente. Mas a gente aproveitou, não foi assim 2 anos assim que a gente não aproveitou. Foi legal, a gente ficou sozinho e quando a nossa filha mais velha veio, foi bom também, entramos numa outra, só que é uma outra fase, né? É um outro momento do casamento. Até aquele momento é os dois, você se preocupa com os dois só. E quando entra o filho, você já não se preocupa com os dois, você se preocupa com o filho. A gente ele, né? abandona a nossa realidade aqui e vai pro filho e com muito prazer. Né? Algo que é muito prazeroso ter filhos, é algo para nós, assim, foi algo muito bom. Nós não podemos reclamar nem da Caris, nem da Amanda em relação a cuidado, porque a gente não teve problemas, assim, só coisas meio que naturais, os 20 primeiros diazinhos ali, do bebê chegando. Tem, né, as suas novidades, né, da vida de pais, né, porque antes você focava mais em vocês e agora você tem uma terceira pessoa que precisa da tua atenção 24 horas, então foi desgastante nos primeiros dias. Mas depois a gente foi entrando numa rotina e isso foi dando tudo certo. E eu acho também que trabalha muito, os filhos trabalham muito no nosso egoísmo. Eu acho que existe um tempo, e eu não vou te falar quanto tempo, porque eu acho que depende de cada pessoa. Cada casal pode determinar. Mas quando fica muito tempo um relacionamento sem filhos, se ele não souber lidar, você começa a ter um pai, um marido e a esposa separados em termos de propósitos, de objetivos. E a gente percebe, às vezes, casais com 10 anos sem filhos, de repente eles são 2 estranhos dentro de casa, porque eles não têm mais nada em comum, acabam tendo focos diferentes, trabalhos que têm motivações diferentes, e acabam que eles moram juntos, mas acabam se separando. E os filhos trazem essa união para o casal ao redor do próprio filho, da criação do filho, como a gente vai fazer. A gente precisa ser exemplo, a gente precisa ensinar, então a gente abdica de muita coisa. Então, apesar de talvez poder esperar um pouquinho, mas eu acho que foi bom para nós, assim, a Caris veio num momento bom.
E aí nós esperamos mais 6 anos, né? 6 anos e tivemos a nossa segunda filha, que foi a Amanda, né? Que também essa foi bem planejada. Bem planejada, nós sabíamos, né? Que queríamos mais um filho. Eu acho que talvez se a gente tivesse feito um pouquinho antes, né? Elas poderiam ter brincado mais juntas, curtido mais a parte, né? Porque hoje eu tenho uma filha adolescente e uma criança. A nossa mais velha tem 14 então, e a mais nova tem 8. Mais nova tem 8. Então elas não brincaram muito tempo, sabe? Não curtiram muito assim. E outra, né? Aí também ficou um período muito grande. Com uma filha única. E a gente demorou muito na segunda também, agora ela já tá com 8. Então, talvez hoje a gente meio que perdeu a passada pra gente ter um terceiro filho, que era uma programação nossa, que a gente até pensava nisso. Mas porque a gente demorou no primeiro e demorou mais ainda já no segundo agora, a gente demorou da Caris para Amanda 6 e agora a Amanda já tem 8. Então, pra gente ter um agora, a gente já passou, não é que a gente passou da idade, a Priscila é mais nova que eu, né? Mas eu tenho 42, para ser pai hoje, pensa, quando meu filho tiver 10, eu já vou ter 52. Então você acaba não tendo mais aquele mesmo pique para a criação. Então talvez a gente demorou um pouquinho mais. Se eu fosse pensar hoje, talvez se a gente tivesse o primeiro, não um intervalo tão grande, o segundo, caberia já mais um terceiro. Porque eu acho que é legal. Eu penso assim, um filho só não É isso que eu ia falar. É. Um filho só eu acho que é muito ruim, né? Porque a criança acaba que se torna muito egoísta, individualista, né? E o irmão não, o irmão, tendo um irmão, né, pelo menos um, a criança já começa a ter aquele senso de compartilhar, né, de dividir, inclusive dividir o amor, dividir a atenção dos pais, né, porque às vezes a criança tem aquela coisa da possessão, né, acha que os pais são só dela. Se ela tem um outro irmão, ela já precisa aprender desde pequenininha que é os nossos pais, então a gente tem que dividir a atenção para os dois. Né? E eu acho que o legal também, quando a gente começa a pensar nisso, que todo mundo tem direito a ter um irmão, né? E o irmão é a única pessoa que vai saber como é que é a casa dos pais. Depois que os pais se vão, né? Quem é a pessoa que sobra da família que mais compreende o que é a casa do teu pai e teu irmão, sabe as manias do teu pai, da tua mãe, como é que era a convivência lá. Com quem que você vai conversar sobre a comida da mãe, né? Sobre as manias do pai, com os teus irmãos. Então é legal você ter irmão, esse laço de família. E a Bíblia, ela é muito clara quando ela fala que os filhos são herança e quanto mais filhos, mais abençoado a gente é, né? A Bíblia fala que os filhos são como aljavas, são como flechas polidas na aljava do pai. Ou seja, e daí diz que como é feliz ou bem-aventurado o pai que está cheio dessas flechas, ou seja, quanto mais filhos você tem, mais bênção você tem, porque você está influenciando quantas gerações através dos seus filhos, porque a gente vai passar, mas os nossos filhos, eles vão permanecer. Então aquilo que nós ensinamos para ele vai ser ensinado para os netos, para os bisnetos e atingir várias gerações. Então não é só a importância da gente ter filhos, a gente saber que a gente está contribuindo com um mundo pior ou melhor, depende da educação que a gente dá para os nossos filhos. Então ter filhos é uma responsabilidade muito grande, é um prazer muito grande, é um amor muito grande que a gente sente pelos filhos, mas é uma responsabilidade muito grande que nós não podemos negligenciar. Eu acho assim também que hoje, como as pessoas estão deixando tudo para mais tarde, acaba que a maternidade, a paternidade, ela fica para mais tarde. E por ficar para mais tarde, acaba se tendo só um, né? Então, eu encorajo você, casal, que está pensando ainda se quer se casar, se case, né? Não perca tempo, não fique aí anos namorando. Se você tem certeza já que é a pessoa certa, né? Entre nesse relacionamento e desfrute da vida 2, da vida 3, da vida 4, né? Tenha filhos, porque isso é um privilégio para poucos. Tem muitos que querem e não conseguem. Então, aproveite essa oportunidade, porque os filhos são herança do Senhor, são presente para as nossas vidas. Meu Deus, hoje eu não consigo imaginar mais a minha vida sem as minhas filhas. Elas são tudo para nós, né? Nós daríamos a nossa vida por elas. Então, filhos são presentes de Deus e nos fazem crescer também como pessoa,
nos faz, como o pastor, né, o Juliano disse, nos faz sermos pessoas melhores, para sermos exemplos para eles, né, para elas. Então, é maravilhoso ser pai e eu encorajo você também a ser pai. Seja pai e mãe aí. É isso aí, gente. Ó, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, né? Curtir o vídeo, apertar no sininho das notificações e tá compartilhando. Se esse vídeo abençoou você, compartilha com mais pessoas. Isso aí. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau.